Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra a minha vida e faze-a de novo, porque eu quero ser um vaso novo. Se você já tem alguns anos de caminhada cristã, certamente você já cantou essa música, você já pode ter chorado ao som dessa música, pedindo para que Deus te faça de novo, né? Que Deus faça de você um vaso novo. Eu também já ouvi polêmica sobre essa música, pessoas perguntando se eu já nasci de novo, né? Se eu já sou nova criatura, como é que eu vou pedir para Deus me quebrar e fazer de novo? Da mesma forma que existe polêmica sobre conversão, algumas pessoas entendem que conversão acontece uma única vez. Outras pessoas entendem que nós somos convertidos por Cristo e continuamente convertidos à medida que conhecemos a Deus e vamos convertendo pedaços da nossa vida que não são ou não eram rendidos ao Senhor, que não serviam ao Senhor. Bom, Deus quebra, sim, não apenas pessoas, mas seu povo, quando esse povo não sai do jeito que Ele quer. Quando está errado, quando está servindo a outro propósito, Deus quebra e faz de novo. E essa declaração está no texto que nós estamos lendo hoje, né? Nossa porção do Antigo Testamento aqui, seguindo a sequência da Bíblia 365, nos traz hoje ao livro de Jeremias, o profeta Jeremias, no capítulo 18. Mas antes, nós vimos nesses 17 capítulos uma repetição contínua, né, e imparável de juízo, de Deus anunciando destruição e Deus dando os motivos e falando: eu vou destruir meu povo me abandonou, o meu povo se prostituiu, o meu povo não quer voltar para mim, o meu povo não me dá ouvido. Ao mesmo tempo que Deus vem falando através de Jeremias essas coisas, nós vemos Jeremias também chorando e reclamando para Deus, falando: Deus, eu estou falando que o Senhor está mandando, mas esse povo quer me matar, esse povo está planejando acabar comigo porque eles não estão gostando do que eu estou falando, e Deus então está garantindo proteção a Jeremias, vai estar mandando Jeremias anunciar a destruição. Destruição que virá de todos os lados, não haverá salvação, não haverá aliados. No texto de ontem nós vimos que Deus separa em 4 partes o povo lá: aqueles que vão para o cativeiro, aqueles que serão mortos na guerra, aqueles que passarão fome, né? E aqueles que serão despedaçados. Bom, tem destruição para todo lado. E hoje vem, depois de todos esses textos, né, nós lemos aqui um texto da música do Vaso Novo. E o que é que Deus está falando com esse texto do Vaso Novo? Ele fala para Jeremias: Jeremias, vá lá na casa do oleiro e olhe, o oleiro está fazendo um vaso, aqui no versículo 18, no capítulo 18. E no versículo 4 diz assim: mas o vaso de barro que ele estava fazendo não saiu como desejava. O autor tem um desejo para a sua obra, para a sua criatura. O autor tem um desejo para a sua criação. E a criação deve servir o Criador. E se o Criador faz um objeto, é para que ele, né, sirva. O Criador faz um objeto para que ele sirva para o que o Criador quer. O Criador do lápis tem o objetivo de que o lápis escreva. E daí, se eu pego esse lápis, ponho sobre um papel branco e ele não escreve, esse grafite, por algum problema, não funciona, não deixa marcas no papel. Ou se esse grafite gasta e eu vou tentar apontar o lápis, descubro que ele é feito de uma madeira indestrutível, que nenhum apontador consegue, ele não serve também. O que o Criador pode fazer? O Criador pode destruir e fazer outro, do jeito que Ele quer, outro que lhe sirva. E é isso que Deus está falando quando fala para Jeremias, o texto que inspirou a música que nós cantamos. Deus está falando o seguinte: eu posso destruir meu povo que não me serve.
e fazer outro que me sirva. Quando Jeremias vê a cena, né, do que o vaso saiu, não saiu como desejava o Criador, por isso ele amassou o barro e começou novamente. E o texto diz assim: então o Senhor me deu esta mensagem: ó Israel, acaso não posso fazer com vocês o mesmo que o oleiro fez com o barro? Como o barro está nas mãos do oleiro, vocês estão em minhas mãos. Se eu anunciar uma nação ou um reino que será arrancado, derrubado e destruído, mas essa nação passar a servir, essa nação abandonar seus maus caminhos, eu não vou destruir. Então eu quero um povo que sirva. Então tem lá uma nação que não serve e Deus manda aviso. O que Deus está fazendo para Jerusalém aqui é até cansativo de ler, tanto aviso de destruição, é mandando aviso. Para que serve o aviso de destruição? Para que não venha destruição. O aviso de destruição é para o povo falar assim: olha, nós nos arrependemos, nós nos consertamos, por favor não mande destruição. E Deus está dizendo, o aviso é para isso, eu estou falando que vou destruir para que vocês se arrependam. Então, se eu falar que vou destruir uma nação e ela se arrepender, abandonar seus maus caminhos, é o versículo 8, não destruirei. Nós temos histórias famosas, como a história de Jonas, onde Deus manda Jonas pregar uma coisa muito simples. Deus manda Jonas atravessar uma cidade e fala assim: daqui a 3 dias Deus vai destruir. Pronto e acabou. Deus vai destruir. E aquela nação se converte. Aquela nação reconhece que Deus tem poder para destruí-la. Aquela nação jejua diante de Deus, faz até os animais jejuarem. Aquela nação entende o poder de Deus e se dobra diante do poder de Deus. E Deus não destrói. E o Jonas até fala: é por isso que eu não queria falar, porque eu sei que o Senhor é bom. O Senhor avisa que vai destruir para que se arrependam. E se eles se arrependessem, o Senhor não ia destruir. Mas por outro lado, Deus continua falando aqui: e se eu anunciar que plantarei, edificarei uma nação ou seu reino, que é o que ele tinha falado para Judá, mas essa nação praticar o que é mal e não me obedecer, não abençoarei essa nação. Deus está dizendo o seguinte: eu mando avisos de bênção e de maldição para que vocês me obedeçam. Voltando à palavra aqui do vaso, para que vocês saiam como eu desejo. Porque o vaso que não saiu como o oleiro desejava, o Senhor destruiu. O Senhor amassou. Esse quebrar, Deus fala aqui para Jeremias proclamar o que é o quebrar do oleiro, no versículo 11. Portanto, Jeremias, vá e proclame a todo o povo de Judá e aos habitantes de Jerusalém, assim diz o Senhor: planejo calamidade para vocês e não o bem. Por isso, cada um abandone seus maus caminhos e faça o que é certo. Deus está falando: eu vou destruir. E por que eu estou falando que eu vou destruir? Para que vocês abandonem o erro, abandonem o pecado e façam o que é certo. Mas nós temos aqui um registro muito triste de um povo, como você pode verificar no versículo 12, que fala para Deus: não perca seu tempo, Deus. Não perca seu tempo. Nós vamos continuar a viver como quisermos. Vamos continuar seguindo os desejos teimosos de nosso coração perverso. Esse povo fala para Deus não perder tempo avisando eles. E Deus está avisando a mim e a você hoje. Abandone os seus erros, abandone os seus pecados, abandone todas as maldades, volte para mim, me siga, me ame, siga os meus mandamentos. Ame-me, ame a Deus acima de qualquer coisa, ame o próximo, tenha uma vida que revela as características de Deus. E o que é que você responde para Deus? Talvez, ouvindo isso e tocando a vida normalmente, não dando bola, você está respondendo para Deus: não perca seu tempo, Deus. E Deus está avisando você: eu vou amassar, eu vou quebrar, eu vou destruir. Está avisando para que você volte para Ele, para que você se arrepende, se reconcilie com Ele, para que você o sirva, para que você seja o vaso que Ele quer, útil como Ele quer.
para que você cumpra os propósitos que Ele tem para você. Todo autor, né, de uma ferramenta, de uma peça, tem planos para ela. Para que é que Deus te fez, com as características que você tem, com as qualidades que você tem, né? Porque Deus colocou essas peças em você, essas formas em você. Você é uma engrenagem que funciona em algum lugar e Deus te fez para isso. Você pode servir o que Deus quer ou dizer para Deus não perder tempo e buscar fazer as vontades do seu coração maldoso e teimoso. Eu espero que mesmo que você reconheça que está perdido, mesmo que você reconheça que fez muitas coisas más, que você volte para Deus. Deus está anunciando que Ele destrói sim, para que você volte para Ele. Volte para Deus hoje. Busque a vontade de Deus hoje. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Esses dias eu conversei com um irmão que é policial e ele estava me contando que ele efetuou uma prisão e dentro do camburão, né, o indivíduo que estava preso falou para ele assim, polícia, né, não sei, alguma coisa assim. Quem é que nunca deu um vacilo? Até os apóstolos de Jesus vacilaram com ele. Então, aquele elemento, né, como a polícia chama, aquele indivíduo que estava sendo preso, ele provavelmente tinha uma história cristã, ouviu as histórias da Bíblia, né, talvez cresceu na igreja, e entendeu que ele tinha dado um vacilo, assim como até os discípulos de Jesus vacilaram, e ele se justificava com isso. E aquele policial me contou que olhou para aquele rapaz dentro do camburão e, sentindo compaixão dele, falou assim, ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Você vacilou, mas ainda dá tempo. Volta para Jesus. Então eu e você estamos aqui, ó. Você está na sua casa, em algum lugar aí, na estrada, no seu carro, assistindo esse vídeo. Não está preso no camburão, mas pode estar preso nas amarras de tantos pecados. Na amarra do orgulho, na amarra da vaidade, na amarra do ego, na amarra da impureza, em tantas prisões que essa vida nos proporciona. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Volta para Deus. Volta para Deus. Que você ouça a voz do seu Criador e volte para Ele. É só isso que eu desejo. Deus te abençoe.